Bem-vindos à nossa videoaula número 3 do curso Fundamentos da Saúde e Longevidade. Essa aula vai ser uma aula crucial, importantíssima, porque hoje nós estamos lançando os fundamentos para entrarmos na parte prática, ok? Bom, o que nós vamos fazer é o seguinte: a primeira coisa que vocês deverão fazer será ir nas páginas 127 a 144 do livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, que é um livro texto, e aí você vai fazer os testes que existem aí, que são mais ou menos uma avaliação do seu bem-estar físico e do seu bem-estar mental. Primeiro teste que tem aí, não é teste, é apenas uma avaliação do índice de massa corporal, para você ter uma ideia, né, se o seu objetivo é manter o peso, é bom saber o índice de massa corporal. E aí tem o teste de ansiedade, de estresse e de depressão. E tem também um teste de risco de enfermidade e idade biológica. Isso das páginas 127 a 144 na versão em português. Ok? Bom, você vai fazer esses testes, não tem que enviar nenhuma resposta para nós. Esse teste é uma avaliação sua. Por que é importante ter essa avaliação? Porque no final do curso, quando você terminar a parte prática ou interativa, você volta novamente a fazer o teste e vai ter uma ideia daqueles pontos que você melhorou e como a sua pontuação melhorou também, ok? No teste de 70 perguntas, que é o teste de risco de enfermidade e idade biológica, esse teste existe algumas perguntas que a resposta se precisa de um exame laboratorial. Se você não tem ou não fez, ignore completamente essas perguntas e respondam todas aquelas perguntas que você possa responder com as informações que você tem no momento, ok? Eventualmente, depois você pode fazer algum exame para poder comparar ali e aí você vai poder refazer o teste. Mas essa é a ideia. Avalia, depois vamos entrar na prática, no interativo, e no final do curso, então, você poderá novamente fazer a sua reavaliação e ver o seu progresso. Ok? Bom, existem alguns objetivos que nós queremos alcançar, né? Alguns objetivos que nós queremos alcançar nessa avaliação, né? E nessa aula aqui. Um dos objetivos que nós queremos alcançar com essa avaliação, na realidade não é um, dois, são vários, né? Restaurar, né, a capacidade da pessoa ter um sono que o restaure, né? Esse é um dos objetivos. Recuperar o sono restaurador. Okay? O outro objetivo é obter uma alimentação que previna e que possa reverter enfermidades. Ok? E o terceiro objetivo é combater o sedentarismo. Então, desses três aspectos aqui é que está a raiz, né, da maioria dos problemas de enfermidade da vida moderna. Então, a ideia é essa. Bom, agora, como que você vai obter um sono restaurador? Nós damos algumas dicas aqui, mas depois vamos falar de maneira mais profunda mais adiante. Primeiro, não dormir, não dormir, melhor dizendo, o horário mais tarde de ir para a cama, dormir, 22 horas ou 10 horas da noite. Ok? O horário mais tarde é esse. Se puder antes, melhor ainda. E nós vamos explicar por que isso mais à frente. Não comer depois das 19 horas, porque quando o sol se põe, o nosso corpo já começa a ser melatonina começa a ser liberada, e estamos debaixo de um relaxante muscular. Então, se comemos tarde, depois começa a haver uma digestão muito lenta que vai acabar atrapalhando o sono. Okay? Fazer alongamentos, principalmente para lidar com o estresse que as pessoas enfrentem durante o dia. Os alongamentos devem ser feitos à tardezinha ou à noite, algumas horas antes de dormir. Evitar aqueles estimulantes, né, que
cafeína, o chocolate, todos aqueles estimulantes que não vai contribuir para que você esteja tranquilo. E evitar também os estimulantes sonoros e visuais, né? Que tipo de música eu estou escutando, que tipo de imagem eu estou vendo na televisão, ou no computador, ou o que seja, né? Então, filmes de violência, filmes de terror, ou seja, tudo aquilo que não contribui para a nossa paz mental, então nós temos que evitar, tá certo? Agora, a alimentação saudável, né? O que vai consistir basicamente a alimentação saudável? Serão frutas cruas, porque tem gente que cozinha frutas, né? Então, frutas cruas. As verduras são cruas, as folhas, né? Os cereais integrais ou sementes, né? Cereais são sementes. Nozes cruas e também os legumes. Então, nessas categorias de alimento, nós temos aí tudo que o nosso corpo necessita, né? Se estiver no seu estado natural, se não estiver refinado, com excesso de cozimento, então nosso corpo tem tudo que ele precisa aí para reverter, prevenir muitos problemas de enfermidades. Fugir do sedentarismo. Então, nós vamos entrar aqui na atividade física. Entretanto, a atividade física não tem nada a ver com academias, não tem nada a ver com praticar esportes, né? Eu sempre falo que os desportistas profissionais acabam tendo uma média de vida menor do que a população geral, porque e uma qualidade de vida menor, porque quando chega também a uma certa idade começa a aparecer um montão de lesões. Então, o que nós queremos é tirar você de estar sentado todo o tempo. Bom, aqui tem dois aspectos. Se você tem uma profissão que demanda esforço físico, você só precisa fazer alongamento todas as noites, ok? Você não tem uma vida sedentária. Se você corrigir a parte de alimentação e fazer alongamento, e fizer alongamento, os resultados serão fantásticos. Agora, aquelas pessoas que não têm uma profissão, não têm nenhum tipo de atividade, estão muito sedentárias, elas têm que fazer atividades compensatórias, né? Então, a atividade compensatória pode ser caminhadas, né? Aproveitar todas as oportunidades para se estar fisicamente ativo e buscar incorporar no seu dia a dia atividades físicas. Por exemplo, se você mora no terceiro andar de um edifício, você começa a subir dessa escada aos poucos, começa a caminhar um pouco mais, não fique parado, ou seja, mantenha-se em movimento, ok? Existem alguns aplicativos de celulares que eu creio que é muito importante. Eu uso um aplicativo, né? É o aplicativo Marca Passo. Então você marca os passos, desde o momento que você levanta, você coloca o celular ali na cintura, e aí a partir do momento que você já levanta, ele começa a marcar os passos, né? Você estabelece ali o seu alvo, né? Normalmente se espera que um adulto dê pelo menos 10 mil passos por dia, né? Eu, por exemplo, eu tenho um alvo de 12 mil passos, que é equivalente mais ou menos a 8 quilômetros. Eu cumpro esses parâmetros todos os dias. Então, se você, vamos supor, começa durante o dia nas suas atividades, né? E chegar ao final da tarde, você vê que chegou a 8 mil passos, então você completa aquele número de passos que faltam e os resultados ao longo do tempo serão espetacular, né? Agora, quais são os objetivos dessas mudanças, da parte prática que nós vamos entrar, né? Então, número 1, objetivos: fortalecer e regular o sistema imunológico para prevenir e combater as enfermidades infecciosas. Ok? Vocês podem ver nas notícias que a cada momento se falam dessa pandemia do Covid-19, que um sistema imunológico funcionando como deve, né, é importantíssimo, não somente na prevenção, como para combater essas infecções e evitar que você tenha complicações, né, e que possa, então, vir a óbito, né? Então, manter o sistema imunológico funcionando como ele deve funcionar. Esse é um dos objetivos. O outro objetivo é prevenir, reverter e controlar as enfermidades chamadas enfermidades metabólicas, né? Diabetes, a sobrepeso e obesidade, hipertensão, elevação das gorduras do sangue, como triglicerídeos e o colesterol, ok? E, número 3, obter um bem-estar físico e mental. Então, voltando,
fazendo o resumo, leia aquelas páginas que eu mencionei lá no começo, né? Página 127, 127 a 144, faça todos os testes que tem ali, mantenha os resultados com você e no final você vai fazer, então, novamente o teste para ver o progresso que você teve, ok? Não somente com relação à pontuação, mas com relação ao seu próprio bem-estar físico e mental, ok? Então, mãos à obra. Quero dizer que aqueles que querem ter a cópia física do livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, está disponível no Brasil, em português. Entre em contato conosco e você pode pedir. Dos Estados Unidos também está disponível, aliás, em português, inglês e espanhol. Entre em contato conosco, nós poderemos mandar aí, se vocês querem ter a cópia física, então nós poderemos mandar, não somente o PDF. O PDF já está nas mãos de vocês. A cópia física, aí na versão em português, ela é interessante que ela tem também receitas de cozinha. E na versão aqui em espanhol nos Estados Unidos, também nós temos aqui um outro livrinho que eu acompanho, que tem aí as receitas de cozinha saudáveis. Ok? Então, o último anúncio que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: aquelas pessoas que ainda não são nossos alunos, se inscrevam. Ainda temos aquelas bolsas de estudos, entre as 1.000 que nós oferecemos, né, com a taxazinha de R$ 50 apenas, nós ainda temos disponível. Portanto, se você tem interesse, entre em contato conosco antes que se esgote, ok? Na nossa próxima aula, vocês vão ter esse período aí de 5 ou 6 dias para poder responder esse teste, se organizar, principalmente com a questão das compras, né? Começar a substituir algumas coisas em casa para quando começarmos então a implementar, né, as modificações na alimentação, você já ter aí aqueles alimentos básicos que nós mencionamos. Muito bem. Um abraço a todos, vejo vocês na próxima aula e na próxima videoaula, então, nós já vamos entrar nos tópicos da parte prática interativa. Um abraço para todos e até lá.